Revisão, segunda série do ensino médio, AV1, segundo trimestre, livro 5, frente A, capítulo 1 e 2. Então nós estudamos sobre o urbanismo. O que é urbanismo? Tem até faculdade de urbanismo. Urbanismo seria a estrutura da cidade, como que ela é feita, como que ela é pensada, como que ela é planejada. Então isso é chamado de urbanismo. Seria os elementos que compõem uma cidade, ou que pelo menos deveriam compor para suprir as necessidades das pessoas e para que essa cidade ela fique organizada e não se torne um caos. Isso é o urbanismo. Megacidade. Megacidade não se refere se uma cidade ela é boa, se ela é ruim, tal, se é desenvolvida, se é sub e tal, nada disso. Megacidade simplesmente é quando uma cidade ela passa em 10 milhões na sua população. Então, atingiu 10 milhões de habitantes numa cidade, ela é considerada como uma megacidade. São Paulo é uma megacidade, tem cerca de 10 e pouco aí, mais ou menos, milhões de habitantes. Tóquio é a maior megacidade do mundo. Por mais que Tóquio esteja num país desenvolvido, a maior parte das megacidades estão em países mais pobres. Que em países mais pobres, a gente já estudou, a tendência é ter um crescimento populacional, por isso que as maiores megacidades estão em países mais subdesenvolvidos. Urbanização, terceiro tópico. Urbanização se refere ao seguinte, quando a população da cidade, ela ultrapassa a população rural, porque desde os primórdios lá, nomadismo, sedentarismo, tal, que vocês aprenderam história, a margem dos rios, foram crescendo cidades, feudalismo, sempre a população ela ficou no meio rural. Aí depois do feudalismo foram surgindo as cidades. Então a população ela foi migrando aos poucos do campo para a cidade. E quando a população da cidade ela ultrapassou a população do meio rural, nós chamamos esse processo de urbanização, tá? Nem todos os países possuem a maior parte das suas cidades urbanizadas. Ainda tem muitos países que a população rural ela é predominante. Neste processo de urbanização, nós também temos alguns elementos que fazem parte, que compõem este sistema. Por que a população ela saiu do campo, ela foi para a cidade? Que este processo é chamado de êxodo rural. Principalmente por conta da mecanização do campo. Então as máquinas substituem os trabalhadores, enquanto o trabalhador ele colhe lá 100 quilos de arroz durante um dia todo, uma máquina faz isso em 10 minutos. Então a máquina ela acabou substituindo o trabalhador por conta da sua alta produtividade. E em contrapartida, as cidades estavam crescendo e também o processo de industrialização. Nas cidades, as indústrias começaram a surgir e precisavam de mão de obra. Aí juntou praticamente o útil com o agradável. Perdi meu emprego no campo e agora eu tenho vaga de emprego na cidade e nas indústrias. Então, a mecanização do campo e a industrialização das cidades fizeram com que este processo de urbanização ele ocorresse. Próximo, planejamento urbano. Infelizmente, a maioria dos países subdesenvolvidos, este processo de urbanização não teve um planejamento. O Brasil ele teve esse processo de urbanização com 200 anos de atraso. Então, com esses 200 anos de atraso, fizeram com que o planejamento do Brasil não ocorresse. As pessoas elas só saíram do campo para a cidade, só que não tinha lá uma infraestrutura urbanística para poder atender a necessidade dessas pessoas. E isso justifica até no Brasil nós termos aí 50% da população brasileira não tendo acesso nem à água e nem ao esgoto. Então, um saneamento básico extremamente precário. 50% da população não tem tratamento de água e de esgoto. E isso acaba prejudicando até depois na saúde. Não tinham escolas, não tinham hospitais, as vagas de emprego começaram a diminuir, então virou um caos. Se você vai para países mais desenvolvidos, a exemplo da Espanha, na região de Barcelona ou de Madrid, parece que os bairros são todos desenhadinhos, quadradinhos, perfeitinhos. Ou até mesmo Brasília, construída em 1960. Brasília tem um formato de um avião, porque foi um local planejado, organizado para poder atender a demanda da sua sociedade. Já Taquera, outros bairros, tem outro lá que é bem zoado aqui do lado, você mora lá, me desculpa. Cidade Tiradentes, tem alguém da cidade Tiradentes aqui? Oi? É feio lá, pelo amor de Deus. Então, não, é um exemplo de que Mauá, tá? Mauá é muito feio. Se você for para lá, avisa que você está indo lá, que eu falo o pessoal liberar a entrada. Então, é um exemplo de um local que não teve planejamento urbano. Então, as pessoas, elas foram morando, construindo suas casas de qualquer jeito.
até mesmo na encosta dos morros, daí a gente vê aí quando tem chuva, desmorona, pessoas perdem suas casas por conta desse falta de planejamento urbano, por conta desses 200 anos de atraso que nós tivemos no nosso processo de urbanização brasileira. E isso não ocorreu, por exemplo, em países mais desenvolvidos, exemplo que eu citei da Espanha. Próximo. Hierarquia urbana. Então a gente já sabe que a hierarquia é o grau de nivelamento aí do menor para o maior, tal tipo de grau de importância no que se refere aos centros urbanos. Então, o primeiro que nós temos aqui, o menorzinho, é o município. O município, então, seria o menor território com menor administração política, ou seja, de prefeito, de vereadores e tal. O município geralmente tem uma área rural preservada. No município, ele geralmente só atende às demandas locais. Tipo, igual, eu falo de Mauá, mas eu moro, na verdade, em Ribeirão Pires. Aí em Ribeirão Pires não tem shopping. Se eu preciso ir de um shopping, eu preciso ir em Mauá, em Santo André, em São Caetano, São Bernardo, ou até mesmo aqui em Itaquera, já vim algumas vezes. Então, o município ele não consegue atender a demanda das pessoas, é até emprego mesmo. Trabalho em 3, mas o top que eu trabalho é aqui, no colégio de vocês. Então eu tenho que me deslocar da minha humilde residência para vir até aqui para poder ter um emprego melhor. Então o município ele não consegue atender a demanda da sua população. Se você precisa de algo mais específico, tipo um tênis, ou ir num restaurante melhor, ou ir num cinema, por exemplo, assistir Harry Potter aí, que vai sair semana que vem, né? Você precisa ir para uma cidade. Aí entrando aqui a cidade. A cidade então já seria um território maior, com pouquíssima área rural preservada. Na cidade nós teremos ali um governo maior também, com maior número de vereadores. Na cidade, então, já atende às demandas populacionais, tudo aquilo que nós precisamos de emprego, de lazer e tal. Aí a gente encontra aí nas grandes cidades. Agora o próximo, metrópole. A metrópole, ela já seria uma gigantesca cidade, que ela não é importante somente para os moradores locais, ela é importante também para os municípios e as cidades menores. Aqui um exemplo, tá? São Bernardo do Campo, que é a 4ª maior em população do estado de São Paulo, São Bernardo do Campo. Lá tem grandes empresas como a Scania, que faz caminhão, Mercedes, tá? Que faz carro, a Volkswagen, Gol, tal, sabe o Gol, o carro, o Golzinho e tal. Estão tudo lá. Então, São Bernardo do Campo é uma grande metrópole, que nem eu falei, né, a 4ª em população, e ela vai conurbar, essa é a palavra, conurbação, ela vai conurbar, que é o processo de interligar, fundir cidades menores e municípios a ela. Então, uma pessoa que mora em Diadema, não vai para lá, você vai correr o risco de ser assaltado. Então, lá em Diadema, muitas vezes as pessoas elas saem de Diadema para poder encontrar emprego nessas grandes cidades. Ou Santo André, que tem lá a empresa de pneu, é a Firestone, se eu não me engano, produz pneu, e este pneu vai ser comercializado com quem? Com as grandes empresas de São Bernardo. Então, as cidades e os municípios menores estão conurbados a São Bernardo do Campo. Se a empresa de de pneu de Santo André vier a falir, não tem problema, vai comprar pneu em uma outra cidade, um outro município. Só que se São Bernardo do Campo vier a falir, aí ferrou, porque você quebra toda essa infraestrutura urbana. Tranquilo? Megalópole. A megalópole, no Brasil nós só temos 2 top, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Então São Paulo e Rio de Janeiro automaticamente vai conurbar todas as demais metrópoles a ela. Então, de certa forma, Vitória no Espírito Santo, Salvador lá na Bahia, Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, vai estar interligado a São Paulo e Rio de Janeiro. Então, as grandes indústrias, os grandes polos comerciais, os grandes centros de decisões, né, matéria-prima, extrativismo, petróleo lá no Rio de Janeiro. Então, isso tudo vai interligar as demais metrópoles a ela. Isso daqui é a megalópole. Lembrando, 2, somente São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil. Cidade global, para a gente poder finalizar aqui a revisão, ela é importante não somente para o seu país, mas é importante para o mundo todo. De que forma? Na educação, por exemplo, São Paulo, USP, que é a 2ª melhor da América Latina, perdendo lá para a do Chile. Muitas pessoas saem dos seus países vizinhos, Uruguai, Paraguai, Argentina, para poder estudar na USP. Ou, por exemplo, no Rio de Janeiro, Carnaval. Muitos europeus saem lá da Europa, vêm para o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, isso vai interligar Rio de Janeiro através da cultura
com outras civilizações de outros países. Então, aí são exemplos de cidades globais. E lembrando, cidade global ela é dividida em 3 segmentos. Alfa, na verdade é alfa mais, alfa mais e alfa. Aí depois tem beta e tem gama. Eu não vou ser tão massacrante com você para você lembrar do mais, nada disso. Então, vamos basicão. Alfa, São Paulo é uma cidade alfa da mais rebaixada, mas é alfa. Alfa, aí depois a gente tem a beta e por último, gama. A maior parte das cidades alfas que nós temos são dos países desenvolvidos, Tóquio, Londres, Paris, Nova York. Então todas elas aí acabam interligando o mundo de uma forma global. Acabou.